Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cairo e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de configuração de computador para você que quer produzir games AAA, ou AAA ou 3A. Você que sabe a maneira que você quer chamar. Então, vamos para o vídeo! Bem, não sei se todos vocês sabem, mas eu sou modelador 3D e também desenvolvo alguns jogos por hobby. Como, por exemplo, alguns modelos 3D que eu fiz. Esse Saitama, bem, não tá lá essas coisas. Ele tem que ter bastante melhoria. Eu não sou um super modelador porque eu modelo por hobby, mas saiu alguma coisa. Outro modelo que eu fiz também, que tá um pouco melhor que ele, é esse daqui, ó, o Bezenshai. Este foi eu mesmo que criei ele, seguindo a live do Álvaro. Para quem não conhece, Álvaro Ribeiro, ele é um modelador 3D e que tem um bom reconhecimento internacional. Ele já trabalhou na XM e em diversas outras empresas, como também a Tsumi e a Prime One, que o foco dele principal é criar figure action. Além desse modelo, um que eu desenvolvi é uma katana para games, que no caso é esta katana aqui. Ela eu mesmo fiz, tentei dar o meu próprio estilo para ela e saiu essa coisa aí. Não é tão legal, mas tá boa. Além dessa katana, eu também criei outra katana, baseada na que eu mesmo tenho. Ó, a outra katana foi baseada nessa. Eu modelei essa katana mesmo que é a que eu tenho. Eu fiz ela, modelei apenas para treinar a modelagem. Então, sem mais enrolação, vamos para a configuração do computador. Bem, geralmente para produzir games AAA, você precisa de diversos softwares. No caso, os que mais usam por padrão é Maya, ZBrush, Substance Painter ou Substance Design para você criar material, mas dessa vez eu vou usar o Substance Painter, e também alguma Game Engine. No caso, eu vou dar dica utilizando a configuração da Unreal Engine 4. Então, estes são praticamente 4 softwares básicos para você começar a produzir seus games AAA. Então, vamos lá para a configuração do computador. Bem, o Maya ele não requer uma configuração muito alta. Para você utilizar ele, basta que você tenha um processador Intel ou AMD que seja multicore de 64 bits. Você também precisa de 8 GB de memória RAM, mas o mais recomendado é 16 GB. Então já anota aí 16 GB para a sua configuração e também espaço no seu HD ou SSD de 4 GB disponível. E diferente de outro software, como por exemplo o ZBrush, você não precisará de uma tablet. Então, anotado, por enquanto a sua configuração é algum processador que tenha 64 bits e seja multicore, de preferência quad-core. Você precisa também de 8 GB de memória RAM, mas vamos anotar 16 GB porque é o mais recomendado. E qualquer HD vai ter 4 GB de memória ou SSD. Então, basta você não colocar muita coisa nele. Por enquanto, esta é a configuração inicial. Agora, vamos para o nosso próximo software, para a produção de games AAA, que é o ZBrush. Bem, não queremos um computador que rode no mínimo, queremos um computador que rode com uma boa qualidade. Então, para o ZBrush, precisamos de o que eles mais recomendam, processadores Intel Core i5 e 7 ou com tecnologia Xeon, ou então AMD Ryzen, Threadripper ou algo mais novo da AMD, mas geralmente o pessoal utiliza mais o Ryzen. Bem, assim também como o Maya, o computador ele pede 8 GB de memória RAM e o mais recomendado é 16 GB, porém já estamos anotados com um computador de 16 GB da configuração anterior do Maya. Então não se esqueça. Agora, o processador você vai precisar de um i5 ou i7, eu recomendo pelo menos a partir da 5ª geração. E também você vai ter que ter disponível no seu armazenamento 100 GB. Então o HD ou SSD tem que ser no mínimo 100 GB, mas o mais recomendado é que você utilize um SSD,
pois o SSD possui maior processamento de leitura e de gravação. Então, se você puder comprar um SSD, mesmo que seja metade de armazenamento do HD, compre o SSD. Bem, outra coisa que você precisa é de um monitor. Mas como assim monitor? Não é qualquer monitor. Para você visualizar bem a tela do ZBrush, você precisará de um monitor que seja Full HD, ou seja, de 1080p. Bem, você pode usar um com uma qualidade menor, porém não é muito recomendado, pois você vai ver que ao abrir o programa, as telas vão estar praticamente expandidas e vai ser muito ruim de você utilizar. Por isso, o mais recomendado é que você utilize um monitor Full HD. Outra coisa que você precisa para o ZBrush é uma tablet, que é isto, ou uma também chamada de mesa digitalizadora. Eu particularmente utilizo uma da Wacom. Essa daqui é a CTL472. Na época que eu comprei ela, se eu não me engano, eu paguei em média, foi 250, foi aproximadamente esse valor. Hoje em dia eu não sei qual o preço dela, mas deve estar em torno de R$300, 350, varia muito do vendedor. Bem, para você que quer fazer modelagem 3D, é altamente recomendado que você tenha uma tablet. Não precisa ser uma muito grande, pode ser uma pequena. Eu mesmo utilizo a pequena e não tenho muita dificuldade de modelar. Vai mais de gosto mesmo, não precisa também ser aquelas que você... Praticamente ela é um monitor e você escreve nela mesmo e você vai visualizando. Pode ser uma simples como essa, que você vai conseguir fazer bastante coisas. Então, uma marca que eu recomendo, de tablet que eu confio e que praticamente todos os modeladores que eu conheço também confiam, é uma da Wacom. Eu não estou sendo pago por eles, mas eu estou indicando apenas por recomendação de vários amigos e profissionais na área. Bem, e agora o programa que vai pesar um pouco mais no nosso orçamento é o Substance Painter. Ele é utilizado para você pintar os seus modelos 3D. Então, para ele, o que você vai precisar? De um processador Core i7 ou Ryzen 7. Então, se colocamos um Core i5 na configuração anterior, vamos retirar o i5 e colocar o i7 de pelo menos quinta geração. Outra coisa que ele precisa é de 16 GB de memória RAM. Então, já temos 16 GB de memória RAM. Outra coisa que é o que vai pesar no orçamento é a placa de vídeo. Isso porque, geralmente, eles pedem de 2 a 4 GB de memória de vídeo. O mais recomendado é 4 GB. Então, o que eles recomendam é que você tenha uma GTX 2080, uma Quadro RTX 4000 ou então uma Radeon RX 5700 XT. Ou seja, essas placas de vídeo são um pouco carinhas. Eu mesmo utilizo uma GTX 1660 de 6 GB. Mas aí fica a seu critério de qual placa de vídeo escolher. O mínimo que eles recomendam é 2 GB. Então, se você quiser, umas placas de vídeo que eles recomendam é a GTX 1060, a Quadro M2000 ou então a Radeon RX 5080. Então ela acaba pesando um pouco mais no nosso orçamento. Então, a nossa configuração atual do computador está Core i7 de pelo menos quinta geração, SSD que tenha pelo menos 100 GB livre. No caso, eu recomendo vocês comprar um SSD de 512 GB ou 500 GB, arredondando. Uma placa de vídeo, pelo menos a GTX 1060, uma mesa digitalizadora, um monitor Full HD e 16 GB de memória. E agora, o quarto programa que precisamos para a produção de games AAA, ou AAA, ou 3A, seja lá como você chama, é uma engine. Você pode utilizar a Unity ou a Unreal Engine. Algumas pessoas usam as duas, como eu mesmo, mas por recomendação e geralmente ter uma qualidade melhor no final, mas porém é mais difícil utilizar para quem está começando, é a Unreal Engine. Bem, para você utilizar a Unreal Engine, você vai precisar de um processador quad-core que tenha
2.5 GHz ou superior. No caso, já temos um Core i7 de quinta geração pelo menos. Então já roda uma placa de vídeo que pode ser a GTX 470. No caso, temos a 1060, que é superior, então já roda. Essas são as configurações recomendadas. Então, não precisamos mais modificar muita coisa. A nossa configuração atual do nosso computador para desenvolvimento de games AAA é um processador Core i7 de quinta geração ou superior, 500 GB de HD ou SSD, eu recomendo altamente que você utilize um SSD, uma placa de vídeo 1660 ou superior, uma mesa digitalizadora, um monitor Full HD e 16 GB de memória RAM. Com essa configuração você vai conseguir produzir de boa vários games AAA ou então até mesmo games indies com a qualidade melhor. Essa configuração pode ter certeza que você vai conseguir produzir games de alta qualidade sem muita dificuldade. Bem, espero que eu tenha ajudado vocês com a configuração de computador para você iniciar sua carreira ou então seus estudos em desenvolvimento de games. E se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative todas as notificações e além disso, deixe um comentário sobre o que achou do vídeo, qual computador você tem, se você já produz jogos ou qualquer outra coisa. Muito obrigado e até a próxima!